bênção, né, irmãos? Para os nossos ouvintes. O povo de Deus entende a responsabilidade de fazer missões, meditando e entendendo a mensagem do Senhor e as colocando em prática. Nós vamos fazer o recitativo bíblico. Recitativo bíblico, irmão, é toda a igreja, viu? Então, vamos fazer o recitativo bíblico, né, em uníssono. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Vamos lá novamente, irmão? Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Que Deus continue, né, aplicando essa porção da sua palavra em nossos corações e que nós possamos reter elas nos nossos corações e depois as colocar em prática, como assim diz a palavra do Senhor. E o pastor está com a palavra nesse momento. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por mais um ano que Ele concedeu a minha vida. Também quero agradecer aos irmãos pela expressão de carinho, de amor, né, que os irmãos tiveram. Não dá para agradecer assim pessoalmente, porque foram muitos irmãos, né, e Deus há de recompensá-los por tão grande bondade. Eu tenho total consciência, irmão, de que não mereço. Total consciência disso, né? Que não sou merecedor de tanta atenção. Mas Deus há de recompensar os irmãos, né, pelo coração bondoso, né? Que a maior parte absoluta dessa igreja possui. Nós vamos, amados, meditarmos nesta noite no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso de 21 até o verso de número 24. Na realidade, nós vamos dar continuidade à mesma temática do domingo passado, quando falamos. No domingo passado nós falamos mais das crises que a vida pode nos impor, e hoje nós vamos falar das demandas, né, que a vida humana pode produzir durante toda a sua existência. E quando essas demandas elas são colocadas diante de Deus, nós temos, meus irmãos, como lidar, né, com as nossas necessidades. Nós produzimos, né, através do nosso temor a Deus, para lidar com isso. Isso produz, né, no nosso coração, melhor dizendo, sabedoria. E o texto do profeta Isaías, capítulo 41, versos de 21 a 24, diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras e anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Que Deus, irmãos, nos ajude a
compreendermos a Sua palavra e a colocarmos no nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, ó Senhor, a Tua orientação, a Tua unção, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, Ele possa, ó Senhor, nos capacitar para entendermos a Sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto fala de idolatria. Idolatria. Vamos falar sobre o Deus que supre todas as nossas demandas e todas as nossas necessidades. Mas o texto fala sobre idolatria. A idolatria foi o grande pecado da geração de Abraão. Então, o mundo dos homens, até hoje, a gente pode destacar 3 períodos ou 3 gerações que compreendem essa grande geração de homens. Então, a primeira geração é a geração de Adão. A geração de Adão, o grande pecado foi a desobediência. Depois nós temos a geração de Noé. A geração de Noé, o grande pecado da geração de Noé foi a violência. E o pecado que mais se destacou na geração de Abraão, geração da qual nós fazemos parte, é a idolatria. Nós somos idólatras, irmãos. O homem da geração de Abraão, ele é um homem tendencioso à idolatria. E o povo de Israel, que vivia uma época também muito parecida com a de Abacuque, já não estava mais confiando em Deus para suprir as demandas, as necessidades do povo. Então o texto fala de uma substituição. O povo vai procurar outros deuses, achando que Javé já tinha esquecido do povo. E o profeta demonstra, quando diz assim, que Deus é Deus e que os deuses outros são totalmente inúteis, são ídolos inúteis. No capítulo 43, de 8 a 13, Deus chama o povo de cego e surdo, porquanto se prostraram diante de outros deuses. Quando ele diz: escutai, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Isaías 44, de 8 a 20, fala sobre os que modelam ídolos e sobre aqueles que são verdadeiras testemunhas do Senhor Deus de Israel. E para mostrar a Israel que a nação não precisava se decepcionar com Deus. Vocês não precisam se decepcionar com Deus. Em Deus não há decepção. Em Deus, meus irmãos, não há escândalo. Em Deus não existe qualquer tipo de erro. Então, para demonstrar isso, Isaías chama o seu povo e se levanta como profeta e diz: por que vocês não apresentam as vossas demandas ao Senhor? Por que vocês não se colocam diante de Deus, mostrando a Deus todas as suas necessidades? Estava dizendo Isaías aquilo que nós falamos pela manhã. Por que vocês não têm um diálogo sincero com Deus? Sejam sinceros, falem com Deus, que Deus está pronto para ouvir. Agora, não podemos nos apresentar diante de Deus exaltados, não podemos nos apresentar diante de Deus como pessoas que se acham, como eu falei pela manhã, a nata do mundo. Não dá para ser assim, irmão. Por isso o apóstolo São Pedro disse
capítulo 5, na sua primeira carta, versos de 6 a 10: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, e fortificará, e fortalecerá, meus irmãos, as nossas vidas. Amém, amados? Amém. Meus irmãos, eu fico assim olhando, né? Eu vejo noticiários na televisão, e a mídia pinta um quadro assim terrível, né? Como se a gente fosse morrer amanhã, como se o Brasil fosse colapsar, né? De hoje para amanhã. E eu sei que essas mensagens televisivas, e que também nós lemos nos jornais, nas revistas periódicas, nós sabemos que isso nos afeta. Olha, irmãos, existe um teólogo, ele é coreano, Yong Moon-song, o nome dele. E o Yong Moon-song, ele fez uma abordagem muito interessante sobre o século que nós vivemos, né? Quando ele fala sobre idolatria, e ele diz o seguinte, que a idolatria hoje no mundo que nós vivemos, não é adorar o bezerro de ouro que o povo de Israel adorou quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos. Meus irmãos lembram do episódio, né? Aquilo irritou tanto Moisés que ele quebrou as tábuas. Então, o irmão Song diz: olha, a idolatria hoje não é amar o bezerro de ouro, é amar o ouro do bezerro. É amar o ouro do bezerro. Nós temos uma sociedade, meus irmãos, que pensa que tudo pode ser comprado com ouro, tudo pode ser negociado. E a vida não é assim, não. A vida é bem diferente. E é isso que Isaías está chamando a atenção do seu povo. Olha, apresente as vossas demandas a Deus, mesmo em tempo de escassez. Apresente isso a Deus, como o profeta Abacuque também fez. Apresentou a Deus as suas demandas, questionou Deus, dialogou com Deus, foi até ousado diante de Deus, mas foi o que? De um coração sincero, meus irmãos. Orar é isso, é você ter um diálogo sincero com Deus. E uma outra coisa que o Song fala é que a lei que rege a sociedade contemporânea, urbana, capitalista, não é a lei do decálogo, não são os 10 mandamentos, mas a lei da oferta e da procura, é a lei do mercado. Meus irmãos, tem pessoas que quando ouvem, né, a situação da Bolsa de Valores, o seu dia é um dia péssimo, porque a lei da oferta e da procura já afetou diretamente a sua vida. Mas, meus irmãos, mas a lei que dirige a nossa vida não é a lei do mercado, não. Amém, igreja? É a lei do mercado. Não seja infiel, porque a lei do mercado, ele impôs uma escassez, não. Seja fiel diante de Deus.
nas suas ofertas, nos seus dízimos. Seja fiel diante de Deus na sua conduta, não é? Agora, porque em tempo de escassez, agora eu vou vender o meu produto muito mais caro, porque eu tenho que compensar o meu lucro. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aí, qual é a resposta de Isaías? Apresente a Deus as vossas demandas e as vossas razões, e Deus vai cuidar de vós, né? E diz assim: qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um côvado à sua estatura, né? Jesus falando ao seu povo. E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhem para os lírios dos campos, não crescem, não trabalham, não fiam. E Jesus disse: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O profeta Isaías coloca a Deus como resposta, meus irmãos, às angústias e às aflições do seu povo. Deus é maior e mais poderoso do que qualquer ídolo. Só Deus é o único provedor das nossas necessidades. Ele é Jeová Jireh. É o Deus que provê, é o Deus da provisão, é o Deus que não nos deixa faltar coisa alguma. E, amados, outro elemento que leva o profeta Isaías a falar e a chamar o povo a atenção sobre essa questão idólatra, sobre essa postura idólatra do seu povo, é que o profeta Isaías, meus irmãos, sabia exatamente o que era idolatria. Mas idolatria não é o simples fato de Deus ser um Deus ciumento, não. A palavra ali que diz que Deus é ciumento e tal, não significa que Deus tenha esse tipo de sentimento mesquinho. Não, aqui lá na Bíblia nós temos os antropomorfismos, que é quando o escritor ele concede a Deus, é uma metáfora, né? Quando ele concede a Deus formas humanas para falar de uma ação de Deus, para explicar uma ação de Deus, ou então ele recorre aos antropopatismos, que é quando, de modo muito metafórico, o escritor concede a Deus sentimentos humanos para explicar uma ação de Deus, como por exemplo, quando na época do dilúvio, a palavra nos diz que Deus olhou a terra e viu que havia carne contra carne, violência se multiplicando sobre a terra, homem contra homens, animais contra animais, homens contra animais e animais contra homens. Deus disse: eu já estou vendo o fim de toda a criação. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas Deus não se arrepende. Apenas o escritor quis intensificar o grande descontentamento, né? Que é o insulto grande que os homens estavam fazendo ao seu Criador. De igual modo é a idolatria. A idolatria não é somente um insulto a Deus, irmãos. A idolatria é um insulto ao próprio homem. Porque a idolatria é depreciação, não é de Deus não, viu? A idolatria não deprecia Deus não. Deus é maravilhoso, Deus é sublime, Deus é todo poderoso. Nada pode depreciar Deus, meus irmãos. Quando uma pessoa diz assim, que não acredita em Deus, o problema não é de Deus não. O problema é de quem não acredita. Quando alguém toma um ídolo qualquer e diz agora, isso aqui é o meu Deus, isso não é um problema de Deus não, meus irmãos. Isso é um problema da pessoa. Quando o homem pratica a idolatria, ele deprecia a si mesmo.
Porque só se adora aquilo que é maior do que nós. Não se adora o que é menor. Quando eu digo a madeira, que a madeira é meu Deus, ou ao metal, que é meu Deus, eu estou dizendo que eu sou menor do que essas coisas. E isso é que é idolatria. É por isso que isso é pecado, porque deprecia a criação de Deus, deprecia sobretudo a coroa da criação de Deus, que é o próprio homem. Então não é uma questão mesquinha de Deus, não, eu vou dar atenção para mim, porque ninguém liga para mim. Não, meu irmão, Deus não está nem aí para essas coisas. Isso são problemas nossos. Então, o que é que o texto diz? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não anda, e se tornarão iguais a eles, ou a esses deuses, ou a esses ídolos, todas as pessoas que adoraram. Quando eu amo dinheiro, o que eu quero, o que eu estou dizendo? Que eu sou menor do que isso. Então nós vivemos um mundo em que quanto mais as pessoas vivem no mundo que nós criamos, que a humanidade criou, quanto mais nós vivemos nele, mais propenso nós estamos a nos apegarmos às coisas materiais e até acharmos que estamos nos empoderando, porque podemos manusear isso, porque podemos de alguma maneira mostrar às pessoas que eu tenho poder. Mas o poder que Deus estava pedindo ao povo era outro, né? É o poder de se humilhar diante de Deus, é o poder de reconhecer em Deus, né, as nossas demandas, de que Deus cuida de nós e de que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o profeta disse que nós devemos fazer isso, e nós devemos anunciar as coisas passadas, e que Deus é o único que conhece o nosso passado mais remoto, porque Deus conhece a nossa história. Então não adianta a gente querer enganar Deus, porque Deus conhece a minha história, Deus conhece o meu passado, né? E o passado de todo homem condena, né? Não tem nenhum homem que tem um passado limpo, porque o nosso passado mais remoto é Adão, e a Bíblia diz que em Adão todos morrem, que Adão é o nosso passado, mas diz que em Jesus todos vivem. Jesus é o nosso futuro, irmãos. Eles anunciam as coisas passadas, ou seja, reconheçam os vossos limites, os vossos erros, aonde vocês caíram, se levantem diante de Deus e anuncie a Deus essas coisas, e Deus vai transformar, Deus vai mudar a nossa vida. Deus é o Senhor do passado e Deus é também o Senhor do futuro. Deus é o Senhor da história, e nada foge das suas mãos, e nada está longe do seu controle. E é isso que o profeta está dizendo ao povo. Olhem, pessoal, nada foge do controle de Deus, nem o que está no passado e nem o que está no futuro. Aplanem as suas veredas, cavem cisternas limpas, aonde vocês podem reter boas águas, está entendendo? E vocês convertam-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Assim, deixa o homem ímpio os seus maus pensamentos, o perverso os seus maus caminhos, converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Meus irmãos, é esse Deus assim que nós temos. E nos momentos mais difíceis,
A nossa tendência, meus irmãos, é sermos idólatras, viu? É tentar agora substituir. Parece que Deus não está dando certo mais, né? Porque tudo revirou-se contra nós, contra mim. Irmãos, eu me lembro de Jó. Jó tinha tudo para renegar Deus. Quando a mulher de Jó disse: olha, eu acho que esse Deus não está dando mais certo não. Tenha coragem, Jó, e renegue esse Deus. E ele disse: assim como fala qualquer louca, assim fala você também. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó, a vida de Jó nos dá, nós vamos um grande exemplo disso. O livro de Jó é um livro maravilhoso. A gente pode dividir o livro de Jó assim: o homem diante da sua família, o homem diante dos seus amigos, o homem diante dos seus bens, e o homem diante do seu Deus, e o homem diante da morte. Isso é o livro de Jó. E quando a gente vê que Jó, meus irmãos, diante dos seus bens, a postura de Jó diante dos seus bens, né? Jó nunca disse que Deus era responsável por coisa alguma. Antes Jó dizia assim: maldito é o dia em que eu nasci, porque eu devo ter pecado demais para algo tamanho vir sobre a minha vida. Eu devo ter, né? Eu devo ter insultado a Deus demais para que isso aconteça na minha vida. Joélia diz assim: olha, eu estou mal, nada mais dá certo na minha vida. Mas Jó disse: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará sobre a terra. Ele diz mais: olha, da árvore cortada, da onde as pessoas acham que não existe mais vida, ainda resta-lhe os rebentos. Meus irmãos, vale a pena confiar em Deus. Portanto, olhe, meus irmãos, ainda que haja crise, ainda que haja uma comunidade, né, de corruptos que minam as riquezas do país, não é verdade? Ainda que, meus irmãos, a gente pense que o nosso país não tem mais futuro, ainda que tudo isso passe pelas nossas cabeças, mas ainda assim eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Vamos, meus irmãos, ficar de pé e nós vamos cantar o nosso hino oficial. Aleluia. O Senhor está lá na ilha, né? Não, Senhor? Mas a irmã Marlene ajuda aqui. Se começarmos a orar, irmãos, o que acontece? Mas não salva não, irmãos. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Vamos então cantar. Vamos fazer isso com muita alegria. Está ali a letra, bem facinho. Se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, o fogo do céu desceu, Josué orou, o sol parou. Não fugem, por favor, aí, porque é a primeira vez que eu estou.
Amém. O grupo de louvor está de parabéns. Irmãos, o que significa fogo? Juízo de Deus. O que mais? Purificação de Deus. E o que mais? Qual o outro símbolo? Amor. Amor, irmãos. Amar a beleza, quando a gente faz, quando a gente ajuda o próximo, a gente amontou brasas sobre as nossas cabeças. ardentemente. Ardentemente. E amar, o amor é símbolo do fogo, ou o fogo é símbolo do amor, melhor dizendo, né? Então você quer ser um crente de fogo, ame as pessoas, que você vai ser um crente de fogo, né? Você quer a sua igreja como uma igreja de fogo, né? A sua igreja precisa o quê? Aprender a amar, e nós vamos nos tornar uma igreja de fogo. Amém, irmãos? Amém. Uma vez eu o aviso que a irmã queria dar. Para avisar os pais que está previsto que os adolescentes saírem de lá em 4 horas, mas adianta se tem os percalços, né? Então, assim, quando forem sair de lá, aquela mãe, cada adolescente ligar para os pais, e que ela vem com eles até que a igreja, para entregar todo mundo. Então, virão aqui para a igreja, daqui irão para casa, né? Ok. Então, irmãos, eu vou pedir só aos irmãos que a gente fique em pé só mais uma vez, para nós impetrarmos a bênção dos apóstolos. Esse vai ter culto matutino, vai, né? Terça-feira, culto matutino. Terça-feira. Aí não vai parar de orar, não. Orar sem cessar. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar, amados. Os irmãos tenham uma semana maravilhosa.